Olá, começa mais um Olha Esse Podcast, direto do Pro Estúdio em São Paulo, e aqui a resenha nunca para. Então aproveite, curta, compartilhe e comente. E não esqueça de ativar o sininho para, sempre que quiser saber alguma coisa sobre o que está rolando aqui dentro, você ser avisado. Pois é, pessoal, hoje no Olha Esse Podcast recebemos uma convidada que é praticamente uma ponte entre os palcos. Conferências e telas. Daniele Salmoria, a Dani. Ela é uma atriz, intérprete de conferências e jornalista. Uma verdadeira camaleoa de palavras. Formada em jornalismo pela Federal do Rio Grande do Sul, com estudos no Classical Acting de London, em Londres, Daniele já percorreu um caminho que vai de Shakespeare a virais do YouTube. Sim, vocês devem estar reconhecendo. Ela foi Hermione, a adaptação brasileira de A Harry Potter Musical, que já acumulou mais de 1,2 milhão de visualizações. É gente pra burro, hein? É. Se você normalmente fala que pelo menos uns 2 ou 3 estão assistindo por visualização, não, é bastante, não vem não. Parabéns, foi realmente um trabalho muito legal. Mas não para por aí. Na cabine de interpretação, Daniele já traduziu para o mundo vozes que vão desde da Malala, né? Aquela menina que ganhou o prêmio, que tomou o tiro, né? Prêmio Nobel da Paz, ao Joe Biden, passando pela Serena Williams, Werner Herzog e até mesmo o engenheiro de som dos Beatles. São mais de 1.100 dias em cabine, conectando pessoas, histórias de medicina, ciência, política e muita cultura. Ou seja, se você acha que só os atores vivem 1000 vidas, espere para ouvir a Daniele. Espere para ouvir a Daniele contando como é ser intérprete e dar voz a todo mundo. Literalmente, né? Prepare-se para um papo que vai misturar teatro, tradução e aquele tempero de curiosidades que só quem transita em diferentes mundos consegue ter. Olha, a produção tá bonitinha. Eles acertaram. Foi minha mãe que escreveu, né? Esse aí foi a mãe. Não foi, mas era um fã seu. Mas era fã seu, pode ter certeza. O pessoal da produção se encantou contigo, porque realmente capricharam. Mas tudo é verdade, só esqueceram de dizer que para você fazer o Harry Potter Musical, você é, acima de tudo, também uma cantora. Então você também canta e encanta, né? Então vamos lá. Daniele, o que é mais desafiador para você? Ser Hermione no palco ou traduzir o Joe Biden? Em tempo real, né? Eu acho que foi a Hermione. Só porque a peça começou com 3 horas, né? Que a pessoa que escreveu ali, que transcriou a peça, era para eu... Chamaram para traduzir um musical. Um musical que foi feito lá pelo pessoal da Universidade de Michigan, que é uma das mais fortes de teatro musical dos Estados Unidos. E aí, eu assisti os outros 2, né, as sequências. E me apaixonei também, tinha uns números muito bons. E aí eu não resisti e comecei a colocar um pouquinho dos outros também, e aí colocar o tempero brasileiro, tirar umas partes do primeiro e tal. Mas o negócio terminou com 3 horas. Claro que o produtor queria me matar, e a gente foi reduzindo para 2 horas. Mas o grande desafio foi porque eu estava dirigindo e também atuando. E foi a primeira vez que eu fiz isso. Você dirigiu e atuou? Isso. Eu comecei, era só pra eu fazer a atuação. Isso, com 30 atores. Nossa. E foi um trabalho muito do coração. O pessoal, claro, hoje em dia tem vários aí profissionais maravilhosos, mas a gente começou num intuito muito amador, no melhor sentido ali da palavra. E eu tava recém chegando na cidade, voltando pra Porto Alegre, caí meio de paraquedas. Fui lá, assim, pra assistir as audições. E aí, o meu papel, digamos assim, na produção foi crescendo. Mas aí eu chamei uma grande amiga minha, Letícia Kleman, para ajudar também na direção cênica para dar conta, assim, né? Mas sempre eu vi... Minha memória é péssima, eu não vou lembrar quem disse, mas esses tempos teve... Não sei nem se não foi um personagem de série ou se foi um ator mesmo dizendo que quando a gente tá fazendo muitas coisas, a gente sempre sente que o nosso papel é o que fica menos preparado. Porque a gente sente falta, assim, do olhar de um diretor maravilhoso, de um Marcelo Medeiros ali, né? Pra ter aquele esteio, entendeu? Pra estar seguro no que a gente tá fazendo. Então, eu sempre tinha a sensação de que a minha Hermione, tadinha, tava... Né? Porque eu tava cuidando dos outros 29. Mas foi uma experiência incrível. Agora, o Joe Biden, eu dei muita sorte. Porque eu o peguei, assim, há muitos anos atrás, uns 5 anos atrás. Aí tava bem. E, meu colega que fez agora o debate...
né, foi um pouco mais complicado. Pergunta, Dilma Rousseff você teve que traduzir? A Dilma, ela tem essa dislexia, né? Sim, de começar um assunto, pular, voltar, se perder. Ela tinha um intérprete, todos eles têm um intérprete oficial, né? Uhum. E eu, particularmente, acho que ele fazia um trabalho incrível ali não o conheço pessoalmente, mas acho que ele dava uma editada, assim, E, às vezes, a gente precisa fazer quando eles fazem aparições em outros congressos, né? Eu estava num congresso do Santander, finanças, nananã. E aí, saí para o almoço, quando eu voltei, tinha uma estrutura que parecia uma entrada de aeroporto, assim, raio-x e tal. Me deram um pin com a bandeira do Brasil, porque, na época, o então presidente ali, o Temer, estava chegando para falar. E o Temer foi bem difícil, né? Porque era como abrir um dicionário e ele ia usando as palavras mais rebuscadas do vocabulário vernacular. Então, eu lembro desse desafio. Da língua é bem forte. Uma vez um negócio de carro, acho que era Nissan, lá no sul daí. Aí me aparece o Bolsonaro também, meio de surpresa. Eles fazem umas aparições, assim. E eu não sei se é por questão de segurança, mas nem sempre o intérprete é avisado de antemão, né? Então, essa surpresa aí também dá um... E foi fácil traduzir para o inglês, tá ok? Foi. It's okay. Eu dei sorte, assim, foi rapidinho, corporativo, não teve nada, assim, muito delicado. Tá, mas me diga uma coisa. Você tinha falado uma coisa que me chamou a atenção. Você estava falando da Hermione, você viveu muitos anos na Inglaterra, né? Pra você ter estudado lá, feito a escola na Holanda, né? Você Isso. deve ter vivido alguns anos na Inglaterra. Quanto tempo você viveu lá? Fiquei uns 4 anos. Uns 4 anos. E você já era apaixonada pela obra sim. da J. Rowling? Não, eu cresci com Harry Potter. Eu acho que até foi um dos motivos de eu ter escolhido ir para Londres e não Estados Unidos, por exemplo, né? Era Harry Potter e Shakespeare. Então, Shakespeare eu entendo. Eu acho que eu fui... Agora, o Harry Potter é um mundo mágico, né? Lúdico. E eu conheci já com uns 14, 15 anos, né? Eu digo que eu cresci eu tenho alguns amigos que realmente cresceram com os livros. Mas eu lembro que eu lia no computador os PDFs. Até um dia que a minha irmã chegou em casa com um óculos da moda, acho que era um Oakley, não sei. E eu falei pro meu pai, poxa, eu tô aqui, né, economizando dinheiro e a menina comprando óculos, então eu quero meus livros. Aí ele saía do banco no qual ele trabalhava, passava nos sebos e ia me trazendo, assim, os livros. Aí o último que foi lançado, eu já tinha 20 anos. E aí eu não me aguentei e comprei em inglês. Logo que saiu, assim. Era super caro na época, acho que uns R$137. E ele chegou e aí esse foi... Depois eu comprei todos eles em inglês, depois quando fui morar lá. Mas eu fui muito... Por isso, né? Esse encantamento. Hoje de manhã eu tava lendo um livro dela, relendo um livro de uma outra série que ela tem agora, que é adulta, é sobre um veterano do Afeganistão. É uma coisa meio Sherlock Holmes na Londres de hoje em dia. E eu gosto muito da maneira dela escrever. Ela escreve bem. Eu gosto também. Então, sempre fui muito apaixonada e foi, no fim, algo que me trouxe muita coisa, assim, né? Nesse projeto. Lá em Londres eu cheguei a fazer figuração em um dos filmes, foi uma experiência muito legal. Meu namoradinho lá também tinha feito figuração e tal, eu ficava morrendo de inveja, ele era sempre chamado. Então conheci gente muito legal. E aí voltando pro Brasil também, né, acabou unindo, assim, as pessoas. Tem uns outcasts, assim, umas pessoas que acabam se unindo, assim, na temática. Um bando de nerdzinho, assim. É gente muito boa. Mas eu não acho que seja nerd. Eu entendo, né? Meus filhos, por exemplo, eles cresceram vendo a segunda trilogia do Star Wars. Né? E eles faziam questão de vestir a roupinha, de usar a espada para ir assistir, etc. Eu acho isso legal, acho que faz parte da cultura pop. Sim. Acho que enriquece a pessoa. Né? Eu acho que isso não demerita ela em nada, pelo contrário. Eu acho que quanto mais a pessoa aprende, mais ela tem capacidade de análise crítica. Sim. Né? E quer queira ou não queira, tem uma série de temáticas interessantes no Harry Potter, como Sim. visualização psicológica da construção das personas mesmo. Sim, e tem a própria J.K., ela falava sempre, eu tive depressão, assim, né, brevemente aos 16 anos, e é uma coisa que fica com a gente, né, depois aos 27 voltou, quando eu comecei a trabalhar como intérprete, era muita pressão, e é uma coisa que é bem manejada, assim, hoje, é tranquilo, mas
eu acho que dos pontos de identificação, não só meu, mas de muitas pessoas, é que ela também sofria muito com isso, né? Ela sempre disse que a pessoa que ela mais queria que tivesse lido os livros era a mãe dela. Mas ela sabe que se a mãe dela não tivesse falecido, talvez os livros não existissem. Então ela tem essa figura do dementador, que é esse ser que vem e arranca da pessoa tudo, né? Deixa vazio. É uma adonia ali, a pessoa não tem mais vontade de nada. Então, toca umas coisas assim... Hoje em dia eu vejo às vezes o pessoal, meu filhinho de 7 anos tá lendo e tal. E eu penso, vai até o 3, o 4, né? É legal ir crescendo com o público, eu acho, assim. Porque tem uns temas, tem muita perda, muito luto. Uma questão ali de supremacia, né? Que lembra muito uma raça ariana, querer... Sim. Assim, de você ser puro, de você não ser. Não valorizar. Aquele... A própria Hermione... bullying que marca muito. E a própria Hermione era marginalizada por não ter o sangue puro. Muito, Mudbloods. E aquela questão da pessoa que vem de fora, até quando a gente tá no estrangeiro, né? Ter que se provar. Então, ela não era daquele mundo, os pais eram dentistas, ela recebeu uma carta, descobriu que aquele mundo existia. Como você chegar lá em Londres, tem muitas oportunidades, mas você não é um nativo da língua. Então, às vezes, assim como as mulheres hoje no mercado de trabalho, você trabalha 2, 3 vezes mais. Se aquele, né, primeiro ali da turma também para garantir o seu lugar, digamos assim, né? Ainda tem muito forte isso daí, né? Mesmo na nossa área, né? Muito. Puta, que absurdo. Muito louco isso ainda, né? Eu entendo, por exemplo, eu vou fazer um faroeste, né? Um faroeste. Eu vou fazer um filme de ação que o cara com uma bala mata 18, né? Essas coisas que o americano conta, e conta bem a história, né? Eu entendo uma necessidade de um personagem forte masculino, que é raça e tudo, sim, mas não é a temática principal hoje dos filmes, né? Hoje os filmes estão bem distribuídos, bem equilibrados, abordam 1001 temas, né? Eu lembro que na década de 80 eu fui assistir A Cor Púrpura, com a Whoopi Goldberg no cinema. Que fantástica atuação, que história maravilhosa, que interpretação, que coisa de outro mundo, né? E, no entanto, ela não foi nem lembrada para o Oscar por uma atuação brilhante. Depois ela fez um blockbuster, né? Que também era bonitinho, não vou falar, era bonitinho o filme, que era o Ghost, né? Ghost, e ela acabou ganhando como coadjuvante. Mas como aquela personagem, ela fazia bem, ela mereceu, etc. Aí não dava nem para comparar com a interpretação que ela teve de A Cor Púrpura. A Cor Púrpura era um negócio do outro mundo, assim, né? E não dá para entender porque uma mulher não pode ganhar um salário igual do homem nesse sentido. Acho que a Viola Davis também fala muito sobre isso ainda hoje, né? Todo mundo fala que eu sou a Meryl Streep, mas por que eu não tenho as mesmas oportunidades de papéis ou não ganho tanto quanto? Isso sem falar na comparação com o co-protagonista masculino, assim, né? Que ainda fica... Parece que mesmo em Hollywood, muito dispar, né, da questão salarial ali e tudo mais. Mas uma coisa que me incomoda muito é os diferentes padrões estéticos, assim. Acho que agora tá mudando e tudo mais, mas sempre tinha, sei lá, o Sean Connery, maravilhoso, mas o homem poderia seguir sendo o protagonista até os seus 70 anos, ou 80, enfim. Porque ao lado dele ia estar uma moça de 25 anos, linda, maravilhosa. E não tô dizendo que as moças eram talentosas ou não eram, mas era um critério a mais. Para assistir o filme. Sim, e que a atriz precisava ter, né? O cara precisava só ser talentoso, bom ator. A mulher tem que ser talentosa e, de repente, tá dentro de uma estética ali. Eu lembro quando eu fui selecionada dentro do ambiente universitário lá da Lambda e tal, dessa London Academy of Music and Dramatic Arts. Eu fiquei muito orgulhosa. Que bonito. E eu já tinha o meu DRT aqui, e eu lembro que lá eu fiz muita aula particular para conseguir entrar. E fiz um programa curto, porque era caríssimo, né? Mesmo você conseguindo a vaga e tal, era difícil de manter. Mas aí, em certo momento, me chamaram para fazer a Silvia, que era a protagonista dos Dois Cavaleiros de Verona. E eu fiquei muito
muito feliz, especialmente porque eu pensei, cara, não sei se eu não sou a primeira latina, assim, né? Mesmo no ambiente universitário ali, que tava fazendo aquela produção. E, de repente, só por ser um ambiente universitário mesmo, que daria para colocar alguém que talvez não se encaixasse tanto no perfil padrão, assim, né, em inglês. Apesar de que a personagem é de Verona, né? Então, italiana. Veneza, enfim. Italiana. Mas era sempre um peso a mais, assim, Sim. porque você tá, né, tem que se provar, e a pronúncia e tal. A minha sorte é que a maioria dos meus colegas era americano. Então, a gente fazia aula de pronúncia juntos, porque eles também tinham que pegar a pronúncia britânica, o RP lá, o Received Pronunciation, né, que é mais da rainha. Assim. Mas todas as cidades têm 1000 pronúncias, né, tem 1000 sotaques, então... É uma coisa que a gente, hoje em dia, acho que tá mais tranquilo, assim, né? Tá se aceitando mais, assim. Sente saudade? Muito. De Londres? Nossa, muito. Eu tive lá agora na metade do ano e foi, acho que, uma das vezes que eu pensei, assim, de novo em voltar. Muita pegada à família aqui também, né? Enfim, mas pra gente que gosta, que respira arte, essa... lá é diferente. Claro que é uma visão também romantizada, né? Tem aqueles meus óculos, assim, dos 20 e poucos anos. De repente, eu tava falando com um amigo que falou, não gosto de São Paulo, é muito louco, muito agitado. Sou apaixonado por Nova York. Eu falei, mas São Paulo é meio que, né, nossa Nova York, assim. Acho que às vezes a gente não valoriza também o que a gente tem aqui, né? Acontece isso. Aí você chega lá e tudo é incrível, maravilhoso. Mas, seja por isso ou por uma memória afetiva, Londres tem meu coração todinho. Eu entendo o que você quer dizer. Eu estive em Londres em 2007, né? E eu fui no Oxford Theatre assistir We Will Rock You. Uau! Um musical com a banda Queen, né? Sobre a música do Queen. Uhum. E eu assisti e tudo mais. E eu notei, era uma segunda-feira à tarde, porque... era caríssimos os ingressos. Sim. Eu estava trabalhando, o que eu tinha dava para pagar o ingresso à tarde, né? Não dava para fazer segunda matinê à tarde ainda, né? E o elenco se esforçando, pedindo para o pessoal cantar junto, e o pessoal não cantava, né? Quando me dei conta, eu estava em pé, sem camisa, sacudindo, cantando as músicas. Então, assim, a gente às vezes faz umas vergonhinhas lá. Ainda bem que todo mundo, quando olhou, eu gritei, Argentina, Argentina, Argentina. Não tem problema. Queimou a imagem do Brasil. Eu acho que o musical, ele ajuda a perpassar, assim, né? Essa nossa barreira, assim, um superego, assim. Pra quem gosta, né? Então, o monólogo é uma coisa que tem muita força e, às vezes, cantado tem mais uma camada, assim, mais uma emoção. Sim. Evoca, assim, né? Uma emoção. Eu acho que é outra forma de contar. É uma história, uma outra forma de contar. Eu lembro que eu tinha um amigo que... ele não gostava de musical. Ele falou, não tenho paciência para assistir musical, eu acho um porre. Eu falei, não, pera um pouco, eu acho que você não está sabendo, você tá achando que musical é toda a história da Disney. Tá com uma imagem muito fixa. Disney, ela usa canções para reforçar para um público infantil. É diferente de um musical. Não sei o que, eu apresentei Jesus Cristo Superstar. Uau. Dos anos 70, né? Você já entrou com um argumento de peso. De peso, né? E realmente é uma bruta de uma obra. É a música, é a encenação, né? Bem movimento hippie, início dos anos 70, né? As letras do Tim Rice, Andrew Lloyd Webber, quer dizer, é um puta de um musical que foi levado para o cinema e a adaptação para a linguagem ficou perfeita. Ficou perfeita, né? As locações, tudo, né? E aí o cara falou, não, realmente, e não era isso que eu esperava de um musical, eu tô chocado, mudou minha visão. Eu também sou meio defensora, assim, às vezes eu falo com as pessoas, elas me dizem, não, musical é sempre muito bobinho. Eu falo, gente, hoje tem musical, o Next to Normal é sobre uma mulher bipolar. Tem, né, o Waitress é sobre uma garçonete que fica grávida num relacionamento abusivo e tal, super delicado. Tem sobre tudo. É uma linguagem diferente, como você falou, né? Assim, tem gente que gosta de animação, não gosta, paciência. Você chegou a ver alguma coisa no YouTube sobre The Epic Musical? Não vi. Conta sobre Ilíada. Olha. E é assustador. Assustador. As letras, as músicas são felizes, são modernas, mas tem a cena que Ulisses entra, né? E nossa, ele vai... cheio. Não, e a música em si é um espetáculo, porque ele entra e ele canta suave,
né? Que ele chega para um bebê e ele fala, feche seus olhos. Eu vendo você, eu lembro do meu filho que eu deixei na minha terra. E ele vai falando. E que ele queria ter, né? Que ele não queria estar ali guerreando. Ele só queria estar em casa com o filho, vendo o filho crescer, com a esposa. Né? Mas ele vira e fala, mas você vai crescer. E pelo que eu fiz aqui, você vai querer se vingar. Então, quando... não são essas palavras, mas é assim, quando uma onda vira um maremoto, um tsunami, né? Quando um homem vira um monstro. Não. E ele vai e mata a criança. Mas a letra, da composição da letra, é assustadora. A letra, a forma como ele conduz o diálogo com o bebê, é assustador. Então você vira e fala, pô, o cara que sentou para criar isso, ele estava inspiradíssimo, raciocinou, pensou, buscou toda a memória afetiva da humanidade. Nós estamos falando de Ilíadas, coisa que foi escrita por Homero há mais de 2000 anos atrás. Toda essa memória subconsciente nossa, e ele conseguiu traduzir numa música o que hoje você encontra, por exemplo, vendo o conflito do Hamas e de Israel. Sim. Eu nem vou entrar no papo se está certo ou errado. Não, mas é isso. É humano, né? É humano, é humano. Quando foi que eu me transformei num monstro ao ponto de invadir uma casa e destruir uma criança? Né? Quando foi que eu peguei uma bomba e joguei para atingir um objetivo? Quer dizer, muda tudo. Muda tudo. Quer dizer, quando a gente se transformou nesse monstro? Sim. Não é um outro ser, né? Não são os aliens que foram responsáveis pelos campos de extermínio. São seres humanos também. Seres humanos. E isso eu acho que é muito legal do musical. E realmente demora muito. Tem o Lin-Manuel Miranda, que fez o Hamilton, né? Que agora está fazendo 10 anos, que é o grande fantasma da ópera aí da nossa geração. Ele tem uma música dele, o My Shot, que levou 2 anos para escrever aquela música, né? Sim. E eu sigo um pessoal no Instagram que às vezes fica destrinchando não só ele, mas outros compositores. Tem camadas que a gente nem percebe, assim. Eu que não sou da área da música, da composição, então daqui a um pouco tem um tema, ainda o tema que se repete para cada personagem, mas a personagem está tentando chegar em algum lugar, e aí o acorde nunca tem uma estranheza no acorde, daqui a um pouco ela consegue. Então, tudo tá nos levando para o mesmo caminho, tá alinhado, né? Tem vários detalhezinhos ali. E a gente, não sei, às vezes eu acredito que tem até umas leituras do público que vão além do que a pessoa mesmo que estava compondo pensou, né? Sim, a gente fala, olha aqui, ó, vocês notaram que o pessoal que é a favor da separação dos Estados Unidos não canta, os outros cantam. Então, eu até fico pensando, será que o Lin pensou tudo isso? Ou é a gente que tá entendendo, tá lendo isso? Mas aí tudo bem, porque a comunicação é isso, né? É o que eu passo, mas é também como que a pessoa recebeu. Reage. Comunicação se dá quando o outro... E cada um vai entender uma coisa diferente, exatamente, né? Isso também é uma dificuldade, assim, na interpretação. Às vezes, é só pelo contexto, né? A palavra é a mesma. E aí, você tá dentro de um contexto ou outro e você é em tempo real. Você não tem o tempo suficiente para ter todo o contexto que você gostaria, né? Então, você tem que fazer uma escolha ali, mas... E ainda pensar nisso, que a comunicação vai se dar quando o Marcelo escutar e a compreensão que ele fizer daquilo ali, né? Exatamente. Mas os compositores são geniais. Eu tenho aí uma coisa interessante. Você trabalha muito na cabine, traduzindo, etc. É um aquáriozinho, assim, que a gente tem de... Exatamente. Né? Acústico. Pergunta, né? Como é que fica a Dani dentro desse aquário com a pessoa falando? Quais são os botões que você aciona? Sim. Qual é o mecanismo que você cria? Porque eu imagino que não é só simplesmente o cara falar I love you, você vai falar eu amo você. Não é só isso, é muito mais do que isso. Você interpreta, você não é uma tradutora, é tradutora e intérprete. Sim, essa palavra é muito boa. Dentro desse aquário, normalmente a gente trabalha em dupla. Se é um evento que vai durar mais de 1 hora, assim, porque a gente vai se revezando, né, a cada 20, 30 minutos. E tem gente que diz que é como estar num elevador fechado com alguém, né? 6 horas ali, não sei quantas horas.
Então é muito interessante porque tem umas regras de etiqueta, por exemplo, que não é todo mundo que segue, mas eu aprendi que era legal não usar perfume. Sim, Né, sim. hoje eu vim pra cá e pensei, posso usar perfume, né? Porque você tá ali e a pessoa tá... Então, além de lidar com você, às vezes você lida com um outro ser humano que tem as manias dele ou dela, né? E... Então, tem vários desafios, desde essas pequenas regras de convivência com a pessoa que você tá ali trancada nesse elevador, né? Até o preparo. E aí, como você falou... O elevador se diz a cabine. Tá. O nosso pequeno elevadorzinho. Entendi. E aí, você precisa entrar naquele mundo o melhor que você puder. Então, a gente sempre pede material adiantado para entender sobre o que a pessoa vai falar, qual que é o assunto que está em voga, porque a gente trabalha para as mais diversas áreas, né? Então, pode ser uma cirurgia avançada do câncer do colo retal por via transanal. Você chega lá no Hospital de Barretos, lindo Hospital do Amor, para fazer. Ou pode ser uma hacker que agora, né, trabalha para o lado bom da força e ela vai falar de todo um mundo lá que nem sempre a gente conhece. E o que é muito interessante é que, às vezes, essa semana eu fui fazer um congresso de finanças. Então era tudo nessa área, então eu estava preparada, stablecoins, papapá. Só que a empresa trouxe, no último dia ali para fechar com chave de ouro, um palestrante motivacional, né, uma inspiração. E era o Amir Klink. Então você tem que trocar ali, né, para mestre, para não sei o quê, para toda aquela invernar, né, tudo que ele fez. Toda a terminologia Isso. típica do barco. E hoje em dia, amém, nós temos aí, né, os computadores que ajudam muito. Mas os meus colegas, quando começaram, não tinham, era no papel. Quando é que começou essa história de tradução simultânea? Então, na verdade, a tradução ou interpretação, que é o termo assim mais acadêmico. Mais acadêmico. Ela porque é uma interpretação mesmo, né? Ela existia a consecutiva. Então, você fala 5 minutos, pausa, e eu traduzo os 5 minutos que você falou. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, os nazistas foram julgados em Nuremberg. Sim, famoso julgamento de Nuremberg. Isso. E aí veio um problema, porque eram julgamentos longuíssimos. Então, e havia 4 línguas oficiais. Vamos ver se eu lembro, acho que era o inglês, o francês, o alemão, não sei se era italiano. Tinham 4 línguas, assim, oficiais. De modo que, se fosse consecutivo, em vez de 10, 12 meses, poderia durar 3, 4 anos. Nossa. Que era impensável para um pós-guerra, o mundo precisava de respostas rápidas. Sim. Aí a IBM, que não está nos patrocinando, poderia, mas não está. Vamos falar com a IBM. Trouxe os equipamentos deles, rádio e tal, e foi muito improvisado. Foi um fazer e depois pensar sobre o que se estava fazendo, e vieram os teóricos da interpretação. Mas na época, as pessoas foram feitas, como se diz lá no meu Rio Grande do Sul, a ferro e facão. Não sei se se fala isso aqui. E o pessoal ficava nessas cabines, então, de isolamento acústico improvisadas, traduzindo. E foi assim que começou, e a partir disso foi integrado como parte muito importante da diplomacia, dessas questões de comércio multilíngue e tal. E nessa época já começaram as questões éticas também, porque havia intérpretes judeus, acho que principalmente até mulheres, né, judias, e algumas se recusaram, porque não se sentiam confortáveis, porque você tem que falar, não sei se isso já era feito dessa forma na época, mas você não fala o que a pessoa disse, você fala em primeira pessoa. Eu lembro quando eu estava estudando interpretação simultânea, uma professora falou: eu não quero que você me diga o que o Obama está falando, eu quero que você seja o Obama. E eu pensei, tá pra mim, né? Eu já com toda a bagagem ali. E aí, elas, claro, não conseguiam colocar aquelas palavras na boca delas. De repente, daqueles generais nazistas justificando ou algo assim, eu imagino. Ainda hoje é recomendado que a gente decline certos trabalhos se a gente não se sentir à vontade, confortável. Tem umas questões bem delicadas. Tem um caso, né? Nos Estados Unidos, nos países que já falam, nos anglófonos, o intérprete tem muito um papel social, então ele vai existir no contexto do tribunal, num hospital. E essa pessoa, essa moça que chegou, estava com uma hemorragia e o médico queria fazer uma cirurgia e tirar o útero dela. Mas
pela religião dela, ela não queria nem que se rompesse o ímen para fazer o procedimento. E o intérprete no meio do campo. E o médico dizendo, não me interessa, eu vou salvar a vida dela. E ela dizendo, eu prefiro morrer. E aí, o que o intérprete faz nesse momento? Putz, que lado que ele defende, né? Então, tem que defender o lado mais fraco ali, da pessoa que não está conseguindo se expressar, se comunicar, né? Então, tem umas situações, assim, que podem ser bem delicadas. Mas, no geral, na parte corporativa, o que você falou é muito verdade. A gente não traduz palavra por palavra. Aí teve a Danica Seleskovic, que foi uma das teóricas, e ela veio com essa questão da desverbalização. Então, depois dela, um tempo depois, o Gilles, Jean-François Gilles, veio com a teoria dos esforços cognitivos. Então, tem 4 esforços envolvidos. Eu escuto o Marcelo, então eu tenho que compreender o Marcelo, tirar a roupa do Marcelo, aqui tirar a roupa da fala na minha cabeça, para pegar a ideia, vestir com a roupa da língua-alvo, né? Então, como que um brasileiro vai falar, ouviria aquilo. E um 4º esforço, que é monitorar o meu tom de voz. Eu tô nervosa, eu tô me esganiçando nisso tudo, tentando ouvir a porcentagem do juro composto. Então, esse 4 esforços. E a gente vai equilibrando. Claro que quando o material de entrada tá um pouco mais difícil, você gasta mais na compreensão e sobra um pouquinho menos de energia para os outros 3. Mas a gente vai equilibrando ali as bolinhas. E o mais legal é quando é um assunto que você já gosta, já domina, ou que você tá sentindo que você tá indo muito bem, e aí você entra no flow, né, na zona. Você consegue... Eu até tenho que cuidar para não exagerar nisso, mas o pessoal tende a elogiar, assim, falar, eu gosto muito da sua interpretação porque você não é monocórdica, né, você entra ali. Depende do tema. Isso, se cabe, né, claro que se é uma discussão da Vale, da Petrobras, e o pessoal dos fundos americanos processando na Câmara de Arbitragem da B3, porque a corrupção querendo provar que a corrupção foi fora do normal, você não vai. Mas quando é uma coisa mais assim, eu tenho uma intimidade com o cliente, e eu vejo que o gringo quer fazer uma piada e o povo não tá entendendo a piada, e às vezes eu digo, gente, ele quer ser engraçado, dá uma risadinha. Aí o pessoal ri, todo mundo fica feliz, pode acontecer. Tem umas piadas também que são sem querer. Eu tenho uma colega que estava próximo do horário do almoço, e ela tinha que dizer os boias frias. Mas ela, na corrida ali, ela falou os boias fritas. E todo mundo riu, não sei o quê. E o palestrante ficou ali sem entender nada. Gente, não falei nada demais. E aí ela prontamente disse, eu peço desculpas, é que a intérprete já está com fome. E seguiu, vai. Aí tem uma anedota que eu lembrei que é genial, posso contar? Pode sim. Essa é muito boa. Também não sei o nome do santo, mas eu acho que é uma dessas lendas que tá tão consolidada, certamente foi real. O palestrante começou a contar uma história, fora do contexto do evento. Desculpa. Imagina. Ele começou a contar essa história sobre O palestrante começou a contar uma história sobre um amigo dele, um colega, um sócio. E ele falou, he was an SOB. E aí a nossa mente pensa, son of a bitch. Que, em bom português, filho da puta. Uhum. Não sei se a gente tem classificação etária aqui. Não, né? Pode falar. Bom, essa colega na cabine falou, a pessoa era um FDP. E aí seguiu, e contou toda a história, eles iam pescar e não sei o que, e as empresas, não sei qual era a história. Eu sei que no final esse cara, e tudo tinha sido intencional desde o início, ele fala rapidamente, né, ele era bom de timing ali, e ele fala, e no fim eu percebi, he was a sweet old buddy, né, um cara super querido, super legal. E diz que esta colega, sem pestanejar, sem perder um segundo, falou, era uma flor de pessoa. Gente, que genial! Não fui eu, mas eu queria ter sido essa pessoa. Eu me aposentava na hora, né? Você tá com a cabeça certo que é filho da puta. O filho da puta do palestrante te passa uma rasteira e você sair com essa sacada? Era uma flor de pessoa. Eu acho isso genial. Eu gosto bastante dessa história. Você já traduziu para alguma figura pública, né, nesses inúmeros 1.100 dias de trabalho que você, no começar a falar, doeu o coração? Sim. Eu já chorei
na cabine muitas vezes, assim. Ah, é? Eu não sei se é por causa do treinamento como atriz, Uhum. mas eu vi quando você começou a contar sobre o musical, o da Ilíada, você se emocionou. Sim. E às vezes, pela modulação da voz, como eu tô modulando a voz para mimetizar do palestrante, para transmitir aquela emoção pro público, e ao mesmo tempo eu acho que o meu superego, assim, não tá ligado, porque se fosse eu contando a história, talvez eu estivesse um pouco nervosa, um pouco envergonhada, ou pensando como que o público tá me lendo. Eu tô só transmitindo a história de outra pessoa. Então, aquela modulação na voz me faz chorar muitas vezes, mas aí eu tento não deixar transmitir na voz, né? Mas vai escorrendo aqui. Eu lembro de quando eu era uma figura pública, mas era no meio de um congresso em Gramado, no Rio Grande do Sul, sobre medicina, eu acho que era fígado, câncer, uma coisa assim. Só que na palestra do almoço, eles trouxeram uma associação, nem me lembro se as mães eram brasileiras ou americanas, mas de pais que perderam os filhos no trânsito por embriaguez. Bom, pesado. Então, sim, e esta pessoa que foi fazer a palestra, ela claramente era muito boa também, né, nesse tipo de discurso público, né? E até de convencimento mesmo, de realmente conscientizar ou tocar as outras pessoas. E ela contou a história da morte da sua filha, que não bebia, mas que estava de passageira, assim. E eu fiquei muito mal, assim. Coisas com bichinhos também, resgate, animais de estimação, pacientes de câncer, né, que vêm dar testemunho. Até a parte de publicidade. Tem uma agência muito grande de publicidade que a gente atende. E eles começaram pequenos, assim, acho que foi em 2017 que a gente começou a atender. Então, a gente viu a agência crescendo. E todo ano eles fazem os cases para Cannes, passado, ganharam um monte de coisa em Cannes e tal. É publicidade. Eu sei, todo outro lado, eu sei que é feito para fazer a gente chorar, mas eu caio que nem um patinho. Eu choro. E tem muitas iniciativas que tem uma coisa legal por trás, né? O Mercado Livre, acho que foi em algum país da América Latina, fizeram uma iniciativa de Natal para as pessoas que encontram coisas perdidas e devolvem, os entregadores. Então, gente que precisa, às vezes, que devolve uma carteira com, sei lá, 400, 500 dólares, coisas assim. Então, eles encontraram essas pessoas e descobriram qual era o sonho delas e realizaram, pagar a faculdade do filho. Então, nossa, que legal, que e legal. aí, com um puta filme, com um puta roteiro, né, com aquele preparo todo, é um prato cheio. Eu só vou. Deixa eu te fazer mudar um pouco de pato pra ganso. Tá bem claro para mim que a interpretação do trabalho dos 1.100 dias dedicados nas cabines, ela tem um impacto grande, mas eu quero falar um pouco com a atriz agora. Por quê? Porque uma coisa está ligada com a outra, é a camaleoa das palavras mesmo, né? Você sente aquilo, todo o mecanismo que você cria para naquele momento de diálogo em que o palestrante está falando, ou o filme, a locução, e você traduzir, você interpretar, porque não é só traduzir, é interpretar, é o que você falou, é despir, entender o contexto e reproduzir, né, segundo a tua ótica, por isso que você está interpretando. Né, e ainda com cuidado você tem que ser fiel. Sim. Né? Sim. Você tem que ser fiel. Eu particularmente fiquei essa semana muito impressionado com aquela menina da BBC que foi entrevistar o Lula, e ela perguntou 6 vezes se ele tinha ligado pro Trump, e as 6 vezes ele não respondeu, ele ficou, eu fico imaginando a saia justa do cara que estava traduzindo para ela. Sim. Né? Não deve ter sido fácil. Então a gente sabe das dificuldades que tem. Mas eu queria falar um pouco mais agora do processo da atriz. Você chegou de Londres, você veio com uma bagagem de Shakespeare, veio com bagagens de uma cultura maravilhosa, né? Que você enriqueceu lá, né? Como é que foi a tua reentrada no mercado nacional? Como é que foi se você chegar de paraquedas, puta, ok, tô chegando de Londres, Sim. Né? Por alguma razão você teve que deixar Londres, você voltou pro Brasil, por família, a razão que for, mas você chegou, você aportou no Brasil.
E aí? Eu tenho que reconstruir minha carreira. Não é só a carreira da intérprete, porque você falava, você traduzia, então era quase que virar uma chave e você daria uma continuidade. Você precisaria encontrar o teu mercado de trabalho, mas a essência estava. Mas uma coisa é você interpretar Londres, com o jeito de atuar inglês, etc e tal, e de repente você ter que começar a adaptar de novo essa capacidade, porque o pessoal pode achar que é a mesma coisa, mas não é. Né? A cultura é diferente, o jeito de interpretação, a busca pela personagem é a mesma, a essência de trazer a verdade da interpretação é a mesma, mas a cultura é diferente. Sim, né? Eu senti bastante, principalmente o mercado. Eu voltei, na época eu não era intérprete ainda, a interpretação entrou na minha vida por causa do teatro, mas logo que voltei por isso, porque eu pensei, bom, tô aqui há 4 anos, já tinha estudado desde pequenininha em Porto Alegre, tirei o DRT com, sei lá, antes de entrar na faculdade, 17, 18 anos. Tanto que eu acabei daí não fazendo artes cênicas, porque meus diretores lá na época achavam que, enfim, que estava um pouco viciado, a gente só tinha uma escola um departamento de artes dramáticas lá e que eu podia fazer outra coisa para alimentar, assim, a arte, para informar isso. E também para ter um lastro, digamos assim, uma rede de segurança, aí eu escolhi o jornalismo, gente. Uma ótima ideia, né? Meus colegas jornalistas aí estão todos também na luta. Mas, enfim. Aí, quando eu voltei, foi porque eu pensei, bom, estudei bastante aqui também, vou voltar para o Brasil com um currículo um pouco melhor, né? Quem sabe eu vou ter mais abertura. E eu cheguei aqui e descobri que o pessoal saía do BBB sem nunca ter feito um dia de teatro da vida e já ia fazer novela. E foi isso, assim, né? Então a gente entra muito naquela questão que eu acho que muitos atores sofrem, que é ter que pagar as contas, e aí daqui a um pouco você tá fazendo... Eu acho que todo tipo de teatro pode ser muito válido e muito gratificante. Teatro corporativo, o teatro para escola. Eu, em Porto Alegre, assim, dos 15 aos 20 e poucos... Fiz o Mágico de Oz por 5 anos, uma das peças que eu mais amei fazer, assim, do meu coração, né? E também fazíamos para escolas e tal. O problema é que, de repente, você tá numa situação que você tá fazendo daí várias peças, que algumas você... Que história é essa? Tipo, botaram um monte de princesa aqui no palco, o que é isso, sabe? Assim, só que você precisa pagar as contas. E aí começa aquele famoso barra, né? Que é o ator barra. Você é ator, tá, mas e o que mais que você é, né? Então, eu até quando cheguei em Londres eu queria ser garçonete, porque o Brad Pitt tinha sido garçom, sei lá quem, né? Mas eu sou muito desastrada, eu fiquei com medo de matar alguém, ficar presa lá o resto da vida, matar com uma garrafa, tentando abrir uma garrafa de champanhe, gente. Primeira vez que eu fui abrir um vinho na frente de um cliente, demorei 5 minutos, porque eu nunca tinha aberto um vinho na minha vida. Então fui cuidar de criança, que foi ótimo, então eu tinha essa coisa nene, né? Tinha muita atriz que era nene e tal, babysitter. E aqui, aí eu já fui pra parte da tradução e tal, mas... nessas peças. Por sorte, tudo é o que a gente vai conhecendo, né? E daí fui conhecendo colegas que foram me indicando. E aí conheci um diretor maravilhoso, um tal de Marcelo Medeiros, que aí fiz peças, assim, as peças das mais lindas que eu já fiz, que foi A Casa de Bernarda Alba e Por Falar em Sexo. E isso trouxe uma vontade, né? Um chegar assim, pô, não é em vão, né? Tem muita gente fazendo muita arte bacana com conteúdo e com inteligência. Então, de repente, você pode fazer algo que agregue, que atraia o público. Você pode até falar, por falar em sexo e tal, isso é uma coisa que instiga as pessoas a irem pro teatro. Porque hoje em dia a gente compete com 19 streamings diferentes, né? Então, Sim. a pessoa vai sair de casa pra quê? E aí você chega ali e você acaba a peça com um casal de atores maduro, cantando uma música linda, acho que era Oswaldo Montenegro, sabe? E as pessoas saem assim, felizes, não saem assim, pô, pensei que eu ia ver uma coisa, né, mais assim. Isso foi muito bacana. Mas foi uma adaptação especialmente de mercado mesmo, assim, de entender. E eu tive que entender que não é um serviço público, não é um concurso. Quanto mais eu estudar, uma hora eu vou passar. A gente tem que fazer as pazes com isso, assim. Eu tinha umas colegas um pouco mais velhas que às vezes ficavam muito angustiadas. E eu percebi que não era uma questão só de não ter tanto dinheiro para ficar sendo só atriz ou tanto tempo, porque mesmo colegas que poderiam viver só disso, porque de repente o marido, né, tinha condições ali e tudo mais, nem sempre... não é só o talento. Você precisa, né, ter uma conjunção.
uma sorte, um timing e tal. E é muito difícil no Brasil, né? Assim, é realmente uma decisão. E aí tem gente que decide fazer uma outra coisa para poder fazer os projetos artísticos que quer e que acredita, que foi mais ou menos a decisão que eu tomei, meio que involuntariamente. E tem gente que pensa, não, vou ficar aqui mesmo que seja fazendo algo que eu não tô muito comprado nesse projeto, mas de repente vou conhecer alguém, vai abrir mais uma porta, né? E eu só consegui agregar uma outra coisa porque a proposta foi que não era um 9-6. A interpretação é pontual, é no evento. Então, na minha ilusão, na minha inocência, eu pensei, bom, vou continuar disponível para as audições, enfim, né? Mas claro que essa correria e o tempo é difícil. É uma das minhas grandes angústias hoje, conseguir equilibrar isso. E, por sorte, eu sou muito apaixonada pela interpretação também. Mas gostaria muito e quero ir arranjando esse tempinho, né? Que a gente sempre fala porque senão não adianta. E você daqui a um pouco não depende daquilo, pode escolher só projetos legais. Mas aí como encontrar esses projetos, como se colocar, né? Tem esse desafio que me parece, em outros mercados, nos Estados Unidos, na Europa, fica um pouquinho mais facilitado pelo subsídio, pelo incentivo. Os meus colegas americanos que estudaram comigo voltaram para casa e eles não estão na Broadway, eles não estão na TV ou no que seria a nossa Rede Globo. E ainda assim, eles sobrevivem disso, porque tem muitos teatros bons locais, teatros no nível universitário já tem uma produção super legal, figurinos, e aí envolve vários profissionais, né? O pessoal da cenografia, da maquiagem. Então, nesse sentido, a gente acaba ficando um pouquinho mais... Fica um pouquinho mais desafiador, digamos assim, né? Para o pessoal aqui, você tem que... Agora tem a parte dos influencers, né? Eu nem cheguei a pegar tanto essa parte, sou meio late adopter das coisas, mas vejo que o pessoal tá fazendo muito esse caminho também, né? De produzindo as coisas, colocando online. É um caminho. Eu fiquei sabendo que, inclusive, algumas produções da Globo estão buscando influencers para alavancar as audiências da própria novelas, etc. Que não tem dado muito certo, porque nem todos os influencers são bons atores. Isso. Às vezes não tenho nem estudado. É uma coisa curiosa, né? Você falou do BBB. É fato. Nem todo mundo, porque é conhecido, porque é uma celebridade, ele pode ter condições. Porque se atuar não é você falar assim, eu vou fazer um ator, eu vou ser um personagem e eu vou lá e faço. Não é assim. Tem um estudo, tem uma dedicação. Eu estava comentando do outro dia com a Carol Girardelli, que você também conhece, né? Ela também esteve aqui com a gente. E eu comentando com ela que eu acho que o ator é a arte de se expor. Que é uma pergunta que eu tenho que te fazer também. Né? Você trabalhou realmente 2 peças comigo. Eu tive chance de ver as suas curvas como atriz. Né? Eu confio demais no teu trabalho, você sabe disso. Nossa, que honra. Né? Mas... são 2 perguntas que eu tenho para fazer, na verdade. Uma, como é que é se expor como ator, como atriz? Se expor mesmo, porque não é uma questão do corpo, é uma questão da alma. O ator se expõe na alma. Sim. Não tem jeito. Né? Para mim, eu vejo muito claro isso quando eu vejo alguém no palco. Eu vejo a alma da pessoa. Ela está interpretando uma personagem, mas eu estou vendo a alma dela. É uma coisa muito forte, muito fácil para mim, e eu enxergo isso. E é uma exposição. Não dá para você. Se você quer que a pessoa que está na plateia acredite em você, você tem que se expor. Você tem que ser o que você é, na essência, com a personagem, mas se expõe. Não tem jeito. Né? E segundo, qual foi o personagem que mais doeu para você fazer? Foi mais difícil, que você teve que cavocar, de olhar no espelho e falar, putz grila. Sim. Que dor para fazer isso. Embora teatro não é para sofrer, né? Não é, mas a gente sofre, né? Gosta de sofrer. A exposição é algo muito louco, né? Porque alguns dos melhores atores que eu conheço são pessoas introvertidas até, dá para se dizer assim. Não necessariamente
são assim, né? Expansivas. Se pavonear. E aí você pensa, por que essa pessoa que tem essa necessidade, né? A gente falava de como o pessoal está trazendo influencers, e não é bem assim para a pessoa chegar lá. O problema é que o teatro é muito subjetivo também, né? O talento. Então, eu acredito que o ator possa estar puxando brasa para o meu assado, mas é dos que mais se expõe, talvez junto com o cantor. Porque na dança, por exemplo, ou você faz os 20 fouettés, ou você não faz. E de alguma maneira, quando eu já dancei também um pouquinho, assim, quando eu tô no palco dançando, eu tenho a coreografia, eu tenho um certo distanciamento, isso. Você conta a pintura, eu imagino cabeça. também, né, que tem não é síncrono, né? Tem uma assincronia. Eu pintei e depois está lá exposto, eu vou estar exposto à crítica, mas enfim. Enquanto que o ator, e por isso que eu acho que entram muitos aventureiros também, coisa do influencers, nananã, porque não dá para apontar o dedo e dizer, mas olha ali, ó, não deu o fouetté, caiu da ponta, ou enfim, não atingiu a nota. Pode ser um cantor, tem o seu estilo, tem o seu gosto, mas ou você atinge a nota ou não atinge, ou faz o falsete. Não... Músico também, né? Tem alguma coisa de mais concreto ali para mensurar o talento. O ator, pode-se dizer que isso fica mais subjetivo, porque é você, é só você ali, né? A sua voz e tal. Concordo quando você diz que o ator se coloca junto com a personagem, porque a única coisa que eu posso agregar aquele personagem sou eu. Então vai ter 1 milhão de Julietas, mas vai ter uma Julieta da Daniele, né? E ao mesmo tempo que é a parte mais difícil, talvez seja mais prazerosa, porque quando você consegue aquela conexão, você sabe que é uma conexão com isso, com só o que tem, que é você, a sua alma ali, né? Então... dá muito medo, Eu, particularmente, não sou uma pessoa, acho que naturalmente expansiva, no sentido de que sofro não com crítica de diretor. Crítica de diretor eu adoro ser surrada ali, batido, né? Mas o externo, né? O olhar externo, fazer as escolhas certas, tentar ser bom naquilo que você está fazendo, né? Valer a pena a pessoa ter deixado Netflix de lado, assim. Isso é um peso, assim, também. Então, tive a sorte de trabalhar com colegas maravilhosos, porque eu acho que isso faz uma diferença. Você tá ali, que nem a música, né? Enfim, a luz, tudo te acompanha. Mas quando chega a hora da verdade... Eu acho que o que faz a diferença, e aí eu tenho pouca experiência com o cinema... Talvez seja o tempo real da coisa, assim como a interpretação. Porque é difícil, mas começou, você tá ali. Não tem rede de segurança. É ao vivo. Talvez isso promova uma entrega também, né? Quando tudo funciona bem. É um desafio, por outro lado, é a melhor sensação do mundo, assim. Quando acontece, quando a comunicação fecha, né? Que é o ao vivo ali com as pessoas. E a personagem mais difícil que mais me trouxe esse agridoce, digamos assim, que é um sofrimento, mas não é um sofrimento, com certeza foi a Adela, da Casa de Bernarda Alba. E eu acho que você já suspeitava dessa resposta. Não? Porque você fez tantos trabalhos como atriz e eu nem todos pude assistir. Sim, né? sim. A dela, para mim, você estava espetacular. A Carol Rubner estava espetacular. A Guira estava espetacular. Tudo funcionou naquele... O Theo estava maravilhoso. Tá. Né? A Neia fazendo o papel da nona, da velhinha. Nossa. Ela estava absurdamente boa. Ela piscava, o público ria. Era um negócio absurdo. Né? A conexão com que ela criou com o público em segundos, né? Então, tudo na peça para mim funcionou, a música ao vivo, você cantando, tudo para mim funcionou. Só que quando a gente começa o processo, a gente não tem noção. Tá lá ainda, né? Não tem noção. Não tem todo esse que é um aporte também, né? Uma boa direção, um bom texto, colegas bons, isso tudo nos defende também. Sim. E a dela foi, então, esse processo que eu entrei para fazer a audição para a personagem que depois a Mônica Carvalho... Mônica Negro. Mônica Negro, encontrei ela outro dia. É outra. Acabou fazendo, e aí
surgiu essa proposta na mesa, mesmo na leitura, de eu ler para outra personagem que trazia seus desafios da maneira que ela já estava sendo concebida pela direção e pela produção. Não só, por exemplo, por ter cena no artístico, no palco, que foi feita com muita delicadeza. Acredito que a direção percebeu a minha dificuldade. O objetivo não era expor, era necessária. A cena era necessária. Aí eu estou falando como diretor, a cena era necessária. Pela necessidade da cena, eu não sentia a necessidade de expor minhas atrizes, mas eu precisava da cena. Então ali era uma cena bonita, ela tinha que ter uma cena bonita, ela tinha uma razão de existir, ela existia, ela realmente era necessária, né? Tinha a beleza da cena, a luz foi pautada exatamente para melhorar a cena, para deixá-la mais bonita, né? Mas não era expor o corpo das atrizes, isso não era o objetivo, né? E foi muito a serviço do momento, da emoção, né? Da visão que a gente queria passar daquelas personagens que traziam um frescor para essa história, que então se parece que todas as meninas estão apaixonadas por o Alecrim Dourado, né? Que depois da Segunda Guerra Mundial, da Guerra Civil Espanhola, tinha poucos homens na cidade, tem esse Pepe, que é o sol. E aí vocês vieram na direção com essa ideia que depois que ela existe até encontramos questões concretas ali que podem embasar, de repente ter um sentimento também de uma irmã pela outra, Sim. né? Não é necessariamente estar todo mundo babando por aquele falo ali, né? Enfim. Então, foi muito difícil. Teve um momento que eu cheguei, a Neia fazia direção de atores, e eu cheguei a falar pra ela, não sei se eu vou conseguir, porque era uma proposta que até alguns atores em algum momento da vida têm vontade de fazer, né? Minha colega eu sentia que tinha uma vontade, que ela estava no momento, na maturidade e tal. E uma coisa que foi uma virada de chave muito pra mim, primeiro perceber que a cena tinha um objetivo, que não era gratuita, não era para vender ingresso, que foi construída de uma maneira, então, numa banheira cheia de água, era um fundo de palco, era uma luz azul, a música era lindíssima, que foi proposta. Era uma cena que eu tinha orgulho de fazer parte, pela estética dela, pela beleza dela. E quando eu liguei para os meus pais e falei, gente, estou muito nervosa porque eu estou tendo essa oportunidade em São Paulo, é um grupo incrível, maravilhoso, diretor, nossa, e me deram um papel maior e eu tô muito afim de fazer, só que eu tô indo no processo e eu tenho que ter uma responsabilidade profissional, eu não posso, né, a peça não tá a serviço de um ator, então se eu sentir que eu não vou acompanhar, eu preciso ser honesta e não prejudicar o processo. E o meu pai, italianão, criado no interior, até pouco tempo atrás, quando trabalhava no banco, assinava assim, tá bom, minha filha, atenciosamente, né, grossão, assim, no melhor sentido da palavra, gringão, falou assim, mas filha, por que você tá nervosa? Por exemplo, de mostrar a bundinha? Não, se for isso não tem problema. Não, o pai e a mãe sabem que você é certinha e tudo mais. E aquilo me deu, assim, de certa forma, um alívio, uma coisa assim. É muito, né, às vezes a gente tá na praia, de biquíni e tal, e não é... Eu sou muito tranquila com o meu corpo hoje, no sentido de ex-namorados ou assim, fecha essa cortina, meu Deus, você se pela na frente, assim. Falo, gente, às vezes... Nos camarins, a gente não tem tempo de ir até um certo lugar. E eu penso, eu tô aqui no andar X. Se tem um vizinho, uma vizinha que estão ali de tocaia esse tempo todo pra pegar o momento que o sol não tá batendo, que vai conseguir ver alguma coisa, essa pessoa merece. Merece. Que veja. Essa pessoa é determinada, essa pessoa é um brasileiro, não desiste nunca. Né, gente? Então, assim... Aí eu vou lá fechar o negócio, tô sempre atrasada. Aí, vou lá trocar de roupa rapidinho, já aconteceu, já foi. Mas era essa concepção de ser vista como um profissional íntegro e tudo mais. Mas para além dessa cena, cantar é uma coisa que é muito difícil para mim no palco. Eu estudei muito canto, mas de alguma maneira isso psicologicamente ficou... Talvez eu não sou uma natural, como se diz assim, com certeza. Mas pelo que eu tenho de ferramentas, pelo que eu faço junto com o professor no ensaio, eu sinto que eu poderia entregar lá. Então tem o fator psicológico. Que na atuação eu consigo usar aquilo, na dança, na música vem uma fragilidade ali, enfim, que daí a gente tem que estudar.
Então vinha isso e vinha uma cena final vinha uma pessoa que fica grávida, uma personagem que fica grávida, uma personagem que no final se enforca. Então eram muitas camadas, né? Muito assim. Mas, como a gente estava falando, quanto maior a barra, quanto maior o sarrafo também, maior a exposição, maior aquela apoteose da conexão, né? Então, realmente, uma experiência linda. Sou muito grata até hoje, assim, morro de saudade. Acho que, inclusive, que a gente devia voltar, tá? Já vou fazer aqui minha propaganda. E foi uma experiência incrível, mas algumas noites aí sem dormir, aí sofrendo um pouco, mas todo sofrimento faz parte também, né? A gente vai crescendo assim com os desafios, né? Vai. Deixa eu te fazer para encerrar. Se tua vida fosse um espetáculo... Ai, meu Deus do céu. O título seria drama, musical, comédia? Qual título você daria para a obra? Seria tipo um... Caramba, que pergunta difícil. É difícil. Seria... Eu ia dizer um lugar chamado Notting Hill, assim, que você ri, mas também chora, tem uma coisa doce, mas eu acho que tá um pouco mais de drama que isso, tem um pouco mais de sofrimento, um pouco mais de escuridão, talvez, né? Aquele lá era muito levezinho. Precisaria pensar aí em algo que representasse. Mas, com certeza, bastante cor, assim, nada monocromático. Altos e baixos, assim. Acho que eu sou... Seria parte comédia, aquelas seria cômico se não fosse trágico, sabe? Meio que nesse ritmo, assim, que a gente consegue rir também de algumas dificuldades. E acho que com música, assim, né? Eu sou daquelas que anda na rua imaginando a trilha sonora da sua vida, sentindo, assim, a poesia das coisas, né? Sim. E talvez até glamorize um pouco o sofrimento, às vezes, não sei. Tem gente que diz que para fazer um bom samba, né? Precisa de um bocado de tristeza e tal. Ou é uma maneira da gente lidar com as tristezas que acontecem e que a gente, por estar mais aberto, também fica mais exposto e passa. Espero que seja uma história com um final feliz. Não, com certeza. Nisso a gente também torce. Isso a gente também torce. Já é, né? Eu acho que as alegrias e as oportunidades assim, que a gente teve, eu sou muito grata. São sim. Dani, nós vamos ter que voltar outro dia para continuar o papo. Tá, eu gostei muito, mas tem coisas que eu não perguntei, quero transformar. Eu acho que você deve ter visto na cabine muita coisa. Eu tenho uma lista de anedotas, umas piadas aí, ó. Também vou fazer meu jabá para parte 2. Exatamente por aí, tá? Mas eu queria te agradecer por você ter participado conosco desse Olha Esse podcast. Te agradeço a presença. Foi uma pena que o Regis Cabelo não está junto, entendeu? Porque o Regis Cabelo é o parceiro nosso que faz... É um bom entrevistador também, entendeu? Só que ele é mais espalhafatoso. Né? Ele fala mais, ele gosta de discutir mais, ele fala bastante. O que é bom. Que é bom, porque o papo fica mais... Eu gosto de escutar, eu adoro escutar, sempre gostei de escutar, então sou meio ruim para isso daí. Mas ele é bom nisso daí. Mas eu quero te agradecer. Eu que agradeço, adorei, foi uma experiência incrível. Entendeu? E vamos falar de novo, tá bom? Pessoal, agradeço a todos. Beijos do Gordo. Obrigada.